Olá, aventureiros, eu sou Chorou e não, hoje não é um vídeo de Made in Abyss. Desculpa aí. Mas aqui, pra ser bem sincero, eu senti que necessitava a todo custo eu falar disso aqui. O trailer saiu recentemente e eu fiquei tipo, meu Deus, o impossível aconteceu. Mas Chorou, do que diabos tu tá falando, cara? Do animezinho de Genshin Impact, que tá sendo produzido em uma parceria com a empresa do game e a própria Ufotable. Sim, você não ouviu errado, Ufotable. E cara, se tu nunca ouviu falar desse estúdio, talvez eu faça você se lembrar um pouquinho, já que eles foram responsáveis por produzir uma cacetada de animes com as animações mais absurdas possíveis. Por exemplo, Kimetsu no Yaiba, a saga que parece que nunca acaba de Fate, Kara no Kyoukai, Tales of Zestiria e muitos outros. Mas eu acho que esses são os mais notáveis assim pra poder lembrar agora. E bom, eu jogo Genshin desde o início desse ano, e simplesmente é meu jogo predileto, cara. Não é à toa que eu uso a Rutal como ícone do meu canal, ou então coloco as imagens aleatórias dela em todo santo vídeo. Mas enfim, bora voltar ao foco aqui. O anime de Genshin Impact feito pela Ufotable. Cara, eu acho que hoje em dia, se você chega no ouvido de qualquer otaku raiz mesmo, daqueles que já gostam de uma animação boa, e sussurra no ouvido dele, o cara se arrepia da calvície ao... Tá, eu tô brincando demais para no começo de vídeo. Vai me perdoando aí. É que hoje é feriado, né? 12 de outubro. Então eu tô sem nada pra fazer e por isso eu resolvi fazer esse bate-papo aqui. Então se você é menor de idade ou ainda tem sua criança interior completamente viva e saudável aí dentro, aproveite o dia, cara. Sai com os amigos, assiste o meu vídeo e sei lá. O que diabos as pessoas fazem nesse dia, velho? Pra mim esse dia só indica que o ano tá acabando e tá passando rápido, até demais. Logo logo tem Enem, né? Misericórdia. Cara, eu tô fugindo do meu foco mais uma vez, né? Eu simplesmente não sei como começar um vídeo. É isso. Bora lá. Genshin Impact é um joguinho meio recente, se é que eu posso falar assim, né? Afinal, ele foi lançado no dia 28 de setembro de 2020. Inclusive, recentemente, nessa data, só que nesse ano, teve uns eventos muito massa por causa do aniversário de 2 anos do jogo. E claro que eu tô me referindo diretamente às recompensas. E também à chegada da nova nação, Sumeru. Mas falando do anime em si, se eu estiver vivo até lá, né? É óbvio que eu vou falar tanto quanto eu falo de Made in Abyss aqui no canal. Afinal, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse jogo. Mas enfim, o que esperar dessa animação e também da sua história? Pelo trailer que foi lançado, já dá pra ter uma ideia que inicialmente vai focar no primeiro arco do game, o da cidade de Mondstadt. Até porque dá pra notar que essa imagem aqui é aquela região inicial do game. Pelo menos pra mim parece muito, né? Fora que a gente ainda consegue vislumbrar lindamente a espinha do dragão. E então a estátua do Venti, o arconte anemo do game. Pra vocês que não estão muito ligados no jogo, basicamente arconte é o título dado a um deus que domina uma determinada região do jogo. E ao todo são 7 delas. Então são 7 arcontes. Isso indica também, deixa muito na cara que possivelmente o anime pode ter mais de uma temporada. Afinal de contas, no jogo, nós temos até agora as regiões de Mondstadt, Liyue, Inazuma e Sumeru. Se bem que tem o Despenhadeiro e o Reino das Profundezas de Enkanomiya, mas aí eu já não sei bem o que falar sobre. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que cada temporada do anime poderia focar em uma determinada região. Basicamente, pelo menos no meu ponto de vista, já que a própria comida de emergência, quer dizer, a Paimon, aparece meio que revelando uma área como se ela estivesse apresentando a primeira região, tanto pra gente quanto pro irmão que não foi transformado em um quadradinho por aquela deusa psicopata do início do jogo. Não, peraí. Eu acho que vocês não devem estar entendendo nada, e eu já peço desculpas. Mas tudo bem, eu vou dar uma breve explicação do que é a história do jogo. Aonde ela conta basicamente que 2 irmãos gêmeos estão viajando por planetas em busca de um lar, sendo eles Aether e Lumine. Só que quando sobrevoavam o continente de Teyvat, que é o continente principal do mundo do game, eles se deparam com uma deusa sem nome que simplesmente diz que a jornada deles acaba por ali. E a mulher, violenta pra cacete, resolve descer o sarrafo nos dois, do nada assim. Mas no final dessa treta, um dos irmãos acaba sendo transformado num bloquinho e é sequestrado por essa deusa maluca. Enquanto o outro simplesmente acorda muito tempo depois no continente de Teyvat, com seus poderes originais selados. Ou seja, ele vira um Zé Ninguém. Porém, no jogo, você pode escolher com qual irmão você vai fazer a sua jornada.
Então eu não sei como é que vai funcionar isso no anime. Então o irmão que acordou no continente, enquanto andava por aí, basicamente salva um Cezinho que fala mais do que faz, chamado Paimon, e ela se torna sua melhor companheira de viagem. A Paimon e o viajante traçam um plano de passar por todas as 7 regiões, pedindo ajuda aos 7 arcontes, ao menos para perguntar se eles têm alguma informação sobre o que aconteceu com o nosso outro irmão, que foi sequestrado. E eu acho que eu já falei demais. Se você quiser saber o resto da história, eu recomendo que joguem essa maravilha. Ou então assista o canal lá do Genshinzera. Esse cara aqui, ele explica muito bem cada ponto da história e tem umas teorias muito legais. Eu mesmo acompanho e adoro os vídeos dele. Inclusive, Zera, se você estiver vendo esse vídeo, eu quero dizer que sou seu fã, cara. Demais. Mas enfim, voltando ao papo do anime, já tiveram até umas informações vazadas pelo departamento de marketing que a timeline, ou então a história em si, ela vai começar antes do início do game, que é quando a gente encontra aquela deusa psicopata lá. Então, eu acho que pelo menos devem mostrar de onde que esses irmãos vieram, ou até as suas infâncias. Além disso, eles vão mostrar como foi que aconteceu a Guerra dos Arcontes, que foi o que determinou a formação original dos 7 deuses escolhidos pelo Reino de Celestia, e também o seu fim. Além disso, veremos o cataclisma e a destruição de Caenria, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. E também uma aventura pelo continente de Teyvat, mas essa parte aqui eu juro que não entendi muito bem. Mas enfim, só depois disso viria o início mesmo, que é aquela parte inicial do game. Mas aí fica a pergunta, né? Qual dos irmãos é que eles vão realmente escolher para poder ser sequestrado pela deusa? Normalmente nas cinemáticas, nós vemos que foi a Lumine, mas por ser um anime, não necessariamente eles precisam seguir o material original. Afinal, vocês se lembram daquele anime, o Tech Updation? Pois então, aquele é um anime também baseado em um jogo, mas que não seguiu a ordem da história original, criando uma timeline paralela, já que nesse caso aqui, o jogo começa após o término do anime. Então, voltando pro Genshin, além disso tudo que eu falei, esse departamento de marketing deixou bem claro que 1/4 dos 12 episódios de Monster já estão completos. E além disso, o plot da história e os efeitos visuais estão simplesmente incríveis. O plot em si, eu fico até surpreso em saber. Agora, os efeitos visuais, cara... Porra, mano. A gente tá falando de um dos melhores estúdios de animação. E se não for o melhor, né? Então, isso já é algo que é completamente garantido. Só pra finalizar, eles disseram que o projeto já tá em produção há uns 18 meses. Então, pensa no tanto de animador japonês que não vê suas famílias ou então descansa bem por causa de um negócio desses. Eu tô brincando, tá? Pelo amor da Rutal, não me levem a sério. E por fim, é como eu disse mais cedo, vai ser uma temporada por região. Mas e aí, são 7 nações, então seriam 7 temporadas fechadinhas? Bom, isso eu não sei responder completamente, já que nós temos Economia e também tem o Despenhadeiro, que inclusive tem partes importantíssimas para o desenvolvimento da história. Tá, né? Eu acho que foi isso. Esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente estou hypado para ver essa história, afinal de contas vai ter muita expansão de lore. Até porque o jogo atualmente possui uma história muito complexa e bem desenvolvida, onde cada personagem tem o seu próprio desenvolvimento e importância. Mas a quantidade de informação que é liberada em função do decorrer do tempo é muito pouca, cara. Então isso quebra muito, sabe? Uns dias atrás eu falei para uns amigos meus que também jogam essa maravilha, que pra mim o endgame vale tanto quanto a lore. Então meio que o que vier tá valendo, pelo menos pra mim. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço se você ficou comigo, né, até aqui. E é isso. Até a próxima. Tchau.